1 Reis 11:38, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa firme como edifiquei para Davi. Com sua mão no coração, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Que privilégio, que honra, Senhor. Meu Deus, estamos aqui orando ao Pai, falando com o Pai. Estamos aqui, meu Deus, orando e falando com o Senhor. Meu Deus, Pai querido, venha ao nosso encontro. Abençoa-nos, meu Deus, abençoa essa quarta-feira. Senhor, visita cada um, visita cada casa, cada lar, cada família. Abençoa, Senhor, abençoa essa reunião. Meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor Deus, abençoa, meu Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que clamam, aquele que busca ao Senhor. Meu Deus, estamos no propósito, meu Deus, orando e clamando pela nação. Senhor, nós oramos e clamamos mais uma vez neste período. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país. Senhor Deus, abençoa, meu Deus, abençoa as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Livra e guarda de todo domínio diabólico, de todo o mal, Senhor, de todo demônio que vem para roubar as nossas crianças. Meu Deus, nós nos colocamos agora como essa autoridade que ora pelas crianças. Nós estamos aqui orando pelas crianças. Defende as nossas crianças, defende, Senhor Deus, proteja as nossas crianças, meu Deus, da imoralidade, do pecado, da destruição, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus. Senhor Jesus, o Brasil pertence ao Senhor, o povo brasileiro clama pelo Senhor. Ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor. Eu me coloco como uma mãe, meu Deus, que busca, que luta pelo futuro dos meus filhos, Senhor. Nós estamos aqui lutando pelo futuro dos nossos filhos, meu Deus, porque as guerras que os nossos pais não vencem, não venceram, nós tivemos que vencer. E hoje, com essa sabedoria, com esse entendimento, como pai e como mãe, nós lutamos no Senhor, nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. Meu Deus, livra, meu Deus, os nossos filhos da imoralidade, do pecado, da destruição, do fracasso. Livra, Senhor, desse sistema maldito, maligno. Livra, meu Deus, as nossas crianças na escola. Senhor, que todo domínio diabólico contra as escolas, esse peso, meu Deus, essa imoralidade, essa potestade, esse demônio que vem para roubar a inocência, que vem, meu Deus, para destruir com o emocional dos nossos jovens e crianças, que seja destruído agora em nome de Jesus. Tudo que é antinatural, tudo que vai contra a Tua palavra, que tudo que vai contra, meu Deus, os princípios e valores do Teu reino, livra, Senhor, guarda, proteja, meu Deus, acampa anjos ao redor, esconde as nossas crianças debaixo das Tuas asas. Meu Deus, que o Senhor alcance as nossas crianças agora, alcance, Senhor, alcance as crianças, meu Deus, que estão no orfanato, crianças que foram abandonadas por seus pais. Alcance crianças que estão sofrendo agora. Alcance crianças que estão sendo abusadas agora de forma física, emocional. Crianças, meu Deus, alcance as crianças agora, Senhor. Livra do domínio diabólico. Livra as crianças que sofrem agora. Livra, meu Deus, as crianças que estão chorando por ajuda agora. Livra as nossas crianças da miséria. Livra as nossas crianças, meu Deus. Livra, Jesus. Guarda, proteja. Livra da escravidão. Meu Deus, quantas crianças que são escravas. Escravas dos próprios pais, escrava de alguém que está cuidando. Livra as crianças, meu Deus. Livra, Senhor Deus, guarda, proteja. Oh, Senhor, o Senhor é Pai de órfãos, o Senhor é Deus poderoso. O Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona, então guarda as crianças. Eu declaro poder, unção sobre elas, que a proteção do Senhor repouse sobre a vida de cada uma. Eu abençoo o culto, pais e filhos. Meu Deus, dirija-nos. Nós estamos aqui, queremos ouvir a Tua palavra, ouvir qual é a direção que o Senhor tem para nós. Seja conosco, em nome de Jesus, amém. E amém, graças a Deus, amém, amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitaia, com esta ordem:
Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Ou seja, o Senhor deu uma ordem a Jonas e o Jonas não obedeceu. Quantas ordens já recebemos do Senhor e não obedecemos e pagamos o preço por isso? Aqui a ordem foi clara, mas por medo, covardia, Jonas acreditou que ele podia fugir da presença de Deus. Não existe lugar na face da terra onde você pode se esconder da face de Deus. Deus, ele está em todos os lugares. Os olhos dele passam por toda a terra e ele está vendo tudo o que está acontecendo. E Jonas acreditou que ele conseguiria fugir da presença do Senhor. E ele desceu, foi no caminho totalmente contrário daquilo que Deus tinha direcionado ele. E ele levou a maldição para aquele barco, para aqueles marinheiros que ali estavam. Porque o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Quantos pais estão agindo como Jonas agiu aqui? O barco é a família, o casamento, os filhos. Pais que escolheram seguir numa direção, num caminho, que levaram a maldição para dentro de casa e não têm essa consciência. E a palavra está vindo, e muitos pais ignoram a palavra, até que chega o momento que o Senhor faz um vento forte soprar e ameaça com tudo. Com tudo. Dentro do ministério eu já ouvi várias histórias. Histórias acho que foi ano passado, que foi a Catarse. Foi muito importante aquele mover que o Senhor, aquele portal que se abriu. Porque muitas pessoas tinham segredos ocultos, coisas que estavam guardadas, que somente ela sabia. Casos de homens que tinham um relacionamento extraconjugal, mulheres que estavam ali tendo um outro relacionamento, uma vida à parte, homens que estavam envolvidos na imoralidade, no pecado, e por aí vai. E aquele foi um grande portal. Por quê? Porque as guerras que você não luta, que você não enfrenta, os seus filhos terão que enfrentar. Essa guerra que Jonas não enfrentou, os marinheiros tiveram que enfrentar. E mostra aqui, vou terminar de ler, que eles lutaram. E até mesmo quando foi revelado que Jonas era o causador daquilo, e ainda fala que eles ainda tentaram remar para chegar até a margem, mas eles não conseguiram, eles não iriam conseguir de jeito nenhum. E a misericórdia de Deus, Deus é tão misericordioso porque Ele nos dá a oportunidade. Se você faz parte do Ministério Mudança de Vida, você já ouviu cultos que o próprio Deus fez a bispa parar o culto e dar direções. Tem alguém aqui que está agindo dessa maneira, que está fazendo essa escolha. Deus está avisando, conserta, repara, confessa, porque isso não vai acabar bem. Mas infelizmente, tem aqueles que aqui obedecem à ordem do Senhor, mas tem aqueles que vão contra. Ignoram aquilo, não. Se até aqui nada aconteceu, não é agora que vai acontecer. E aí os problemas começam a ficar pior. Começa a piorar. Então o barco aqui eu trago para sua casa. O barco é a sua família. O que será que você está levando para dentro da sua casa? Será que você que é pai, você que é mãe, não está levando o pecado, a imoralidade, a mentira, os vícios? O bispo Fernando ontem estava pregando e ele contou a história
do nosso filho, porque realmente fomos parar dentro do ventre da baleia, porque não obedecemos a primeira ordem. E quando eu e ele vimos o nosso filho sendo furado de tudo quanto é lado, ele era bebezinho, furado de tudo quanto é lado, chegando ao ponto de perder o acesso, querer furar o pé, querer furar a cabeça. Realmente, aquilo é... Quando você está com um filho no hospital, você foi engolido pela baleia. E ali no hospital, o quebrantamento é imediato. Mas não poderia ter tido um quebrantamento antes? Poderia. E naquele hospital, foi como estar dentro da barriga do peixe, porque você vê o seu filho chorando, você vê o seu filho passando mal, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Como Jonas aqui, ele não podia fazer nada. Ele estava no meio do mar. O peixe engoliu, ele não podia fazer nada a respeito daquilo. E aí foi aquele processo com o Davi no hospital, e a própria bispa ligou e disse: eu não posso fazer nada, eu só posso orar, mas a autoridade, vocês são a autoridade. Deus está requerendo algo de vocês, entrega, porque Deus vai livrar. E naquele momento, você nem lembra que aquilo é um chão de hospital. Você dobra o seu joelho, põe a boca no pó e você clama. E tudo foi entregue. Como Jonas aqui, quando jogaram ele no mar, a tempestade acalmou. É exatamente assim. Mas por que como pai, como mãe, tem algumas pessoas que ainda não acreditam? Quando alguém fala, tem uma criança no hospital, tem uma criança no hospital passando por tal situação, tem uma criança vivendo tal situação, é espiritual isso. Ah, pastora, mas Deus ele trata com a criança? Não. É para os pais, é amor aos pais, para que os pais acordem. É a misericórdia do Senhor, porque Deus sabe exatamente onde mexer com cada um. Ele sabe onde mudar as suas circunstâncias. Ele sabe qual é o parafuso que vai apertar você. E é interessante que Jonas, diante de tudo isso, ele foi irresponsável. E tem pais que são irresponsáveis, estão agindo de forma irresponsável. Estão dentro da igreja, estão ouvindo a palavra, sabem acerca da verdade, mas mesmo assim continua fazendo aquilo que desagrada, continua levando maldição para dentro da sua casa, levando a maldição para a vida dos seus filhos, de forma irresponsável, e faz como Jonas. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. Cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas do mar para tornar o navio mais leve. Quantas situações que você passa dentro de casa e você sabe, você tem a consciência que você foi o causador. E enquanto você olha, a sua família está fazendo como os marinheiros aqui, estão com medo, estão clamando, estão liberando a carga para ver se fica mais leve, e você está lá. Nossa, mas por que isso está acontecendo? Nossa, mas por que isso está acontecendo? Tornar o navio mais leve. Enquanto isso, olha lá, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O sono da negligência. O sono da negligência. É que nem contamos a história do pastor Diego. O pai dele foi um bom pai para ele. Foi um bom pai ali no início, né? Ele conta a história do pai, levando para pescar, levando para andar de bicicleta. Teve momentos bonitos, profundos, que marcaram o pastor Diego. Porém, o pai
dentro de casa era uma pessoa, mas fora ele teve uma outra atitude que desgraçou com a vida dele e por um bom tempo destruiu com os próprios filhos. E aí você vendo a história dele, me encaixa perfeitamente nessa palavra. Porque ao mesmo tempo que o pai agia de forma totalmente horrível lá fora, ele entrava dentro de casa e ele ali era um pai. E ele tinha esse sono aqui, dormia profundamente, tudo estava tão tranquilo. Até que um dia o mar se agitou. O pai foi parar dentro da barriga do peixe. Só que nesse caso não foi só o pai, uma família inteira foi destruída. E tem as outras histórias também. Porque as nossas escolhas alteram o destino dos nossos filhos. O que você está escolhendo hoje vai alterar o futuro dos seus filhos. Se você não entende isso, se você não acredita nisso, o que você está fazendo hoje, você está provocando o futuro dos seus filhos. Você está provocando. E Jonas é como esse pai negligente, tem uma vida fora, uma vida dupla. Chega em casa, trata a mulher, dorme, trata os filhos como se nada está acontecendo. Você já deve ter visto, conhecer alguém com uma história assim, de alguém, de um homem ou de uma mulher que tinha uma vida dupla, tinha 2 famílias. Isso vai acabar bem? Isso não vai acabar bem, isso vai acabar de forma trágica. Jonas, ele estava dormindo no barco. Uma grande tempestade. E quantas vezes dentro de casa, você está passando por uma situação difícil e tem alguém ali, ou é o marido ou é a esposa, que sabe por que aquilo está acontecendo, mas fica ali quietinho. Ah, não sei, por que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque está sendo negligente. Ele sabe que ele está causando aquilo. Que nem quando você pega uma criança na mentira, na imoralidade, aquilo não chega, o diabo não entra assim, oi, entrei. Penetra, não. Ele entra com uma autorização. Se o diabo entra numa casa, ele não entra como um penetra, não. Ele entra com uma autorização. Alguém autorizou ele a entrar, quando abriu uma brecha. Então, quando você pega imoralidade, filhos na imoralidade, filhos tendo atitudes longe dos princípios e valores do reino, pode vasculhar, vai caçar no pai e na mãe, porque alguém abriu a porta. Alguém deu autoridade para o diabo entrar e atuar na vida dos filhos. Alguém abriu. Como foi aqui? Quem causou tudo isso? Foi Jonas, quando não obedeceu a palavra do Senhor. Então, o que está acontecendo aí na sua casa, que está como essa tempestade? Está uma tempestade aí a sua vida, nessa área da sua vida, está uma grande tempestade. E você está aí perguntando, nossa, por que eu estou passando por isso? Vai fundo. Será que não é porque você não desobedeceu a Deus? Porque é fácil você falar que apontar o Jonas, a atitude do Jonas, mas será que você não está sendo como Jonas em algumas áreas da sua vida? É que nem uma pessoa que ela não dizima, ela não oferta. Ela não dizima, ela não oferta, ela não cumpre o papel dela. Aí olha para a vida dela, uma vida financeira miserável, não tem comida na despensa, está passando necessidade e ainda está orando ao Senhor. Por quê, Senhor? Por que isso está acontecendo? Aí começa a jogar as cargas. Vai lá no banco, faz um empréstimo, sai fazendo uma bagunça na vida financeira dela. Mas onde está o início de tudo isso? Ela desobedeceu. Ela não obedeceu a palavra. É que nem na vida dos nossos filhos também. Você é ensinado. Seja um bom pai. Seja o melhor pai para os seus filhos. Seja a melhor mãe para os seus filhos. Aí você escuta a palavra, bebe do Espírito 2 minutos da palavra. Não, eu vou fazer isso, a pastora está certa, eu vou praticar, eu vou fazer, eu vou assar, eu vou cozinhar, eu vou aprender, eu vou praticar. Já no final do dia está fazendo tudo como está seguindo o mesmo padrão.
aí não afetou, não alterou, não modificou o destino dos seus filhos. Quando você olha, os seus filhos estão seguindo o mesmo caminho. O mesmo caminho, a destruição. É como eu falei na outra semana. Cuidado para você não estar cancelando as suas orações. Porque não adianta nada você estar na igreja, você estar clamando, buscando, fazendo jejum. E depois você mesmo, com a sua própria boca, você vai e cancela a sua oração. Você vai contra tudo aquilo que você declarou. Que nem não adianta, estamos clamando pelo Brasil, pela nação brasileira. Estamos abençoando. Então não adianta. Aí você clama, faz jejum, aí depois, nossa, é difícil morar no Brasil, é uma miséria, é uma dificuldade. Ué, você está anulando a oração e o jejum que você fez, você perdeu tempo. Temos que ter responsabilidade com o que falamos, da maneira que estamos agindo dentro de casa. O que será que qual é a tempestade que eu estou levando para dentro da minha casa? Será que você já fez essa pergunta? Qual é a tempestade que eu estou atraindo para dentro da minha casa? Porque Jonas atraiu a tempestade para dentro daquele barco, para a vida daqueles homens que eram inocentes. E tem muitos pais que estão levando a tempestade para dentro de casa e estão afetando os inocentes, que são os filhos. Os nossos filhos são inocentes, eles não são responsáveis por isso, você é o responsável. Todos os marinheiros ficaram com medo. Cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas do mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode estar aí dormindo? É o que o Senhor está falando para cada um de nós. Como que você pode estar dormindo diante de uma situação dessa aí na sua casa? O negócio está piorando, seus filhos estão seguindo um caminho errado. Como você pode estar dormindo diante desse problema? Diante dessa situação? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Quem é o responsável por essa desgraça? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Me diga uma coisa. Quem é o responsável para os seus filhos estarem na imoralidade? Quem foi o responsável? Quem foi o responsável para os seus filhos serem falsos? Quem foi o responsável para os seus filhos serem mentirosos? Quem foi o responsável para os seus filhos estarem na pornografia? Quem é o responsável pela destruição do seu lar? Quem é o responsável? Tem um responsável. Quem é o responsável por afetar inocentes? Quem é o responsável? Falando mais sobre a peça do Dia das Crianças do sábado, todas as histórias que contamos teve um responsável. Teve um responsável. Que foi o pai, a mãe. Se você acompanhou, você sabe do que eu estou falando. Contamos a história da Regina, do Rodrigo, do Diego, do Vinícius, da Josi. Histórias reais. Teve um responsável. Teve um responsável. Mas esse responsável deu o que ele tinha. Ele passou aquilo que ele tinha, que ele sabia. E eu estou lembrando agora que na hora que a Josi ela relatou isso, que ela, depois que ela conheceu a Deus, ela foi adotada por uma família, ela conheceu a Deus, e ela disse essa frase: eu, sem consciência nenhuma, quando eu conheci o Senhor, eu descobri que eu estava provocando a mesma coisa na vida da minha filha. Minha filha estava seguindo o mesmo, até mesmo pior, de forma horrível, o mesmo caminho que eu segui.
Ou seja, era uma programação. Era uma programação. Então, ela foi abandonada, ela viveu num lar totalmente bagunçado, disfuncional. E quando chegou o momento dela ser mãe, ela estava fazendo o mesmo caminho, ela estava indo seguindo o mesmo caminho. Porque ela aprendeu aquilo. Os nossos filhos, eles aprendem. Eles são câmeras com perninhas, é uma esponjinha. A forma que você está tratando, lidando com eles, eles vão absorver. Por isso que eu falo muito, por isso que a igreja prega muito sobre isso. Quem é o responsável? Você sai na escola hoje, você vai levar os filhos, as crianças na escola, você tem que ir clamando o sangue de Jesus, porque hoje as meninas, elas não, hoje parece que não existe mais uniforme. Uma mãe, um tempo atrás, veio falar comigo que naquele dia ela decidiu buscar a filha dela na escola, ela não tinha esse hábito. Foi buscar a menina na escola, quando chegou na escola, a menina estava com o uniforme amarrado aqui, ó. Estava mostrando toda a barriga. Ela ficou em choque com aquilo. Como que você está fazendo isso? Mas por quê? Ela foi influenciada. Então hoje quando você sai, um pouco que você sai, passa em frente de uma escola, você vê coisas que assustam. Quem é o responsável por isso? Tem um responsável. Quem é o responsável por essa ideologia? Quem é o responsável por permitir essa ideologia? É você que é pai, é você que é mãe, você é o responsável. Porque você deveria estar presente na vida dos seus filhos, acompanhando de perto o que acontece. Será que você é esse pai responsável que acompanha tudo o que está acontecendo na vida dos seus filhos? Leva na escola, busca na escola, conversa, busca saber o que está acontecendo. Busca saber o que está passando na cabeça deles. Isso é ter responsabilidade. Mas quando tem pai e mãe que assim, não está nem aí para nada. Não quero saber, faça o que você quiser, escolha o que você quiser, seja quem você quiser, não estou nem aí. Aí onde você olha e vê jovens que estão carentes, indo atrás de outros jovens carentes, e um vai suprindo o outro, e um vai lidando com o outro, e um vai se apoiando no outro. Faça esse teste. Um pouco você vai numa escola, você vai se deparar com jovens que estão carentes, órfãos de pai e de mãe. E pai e mãe presente, viu? Tem o pai e tem a mãe. Mas o pai e a mãe estão nem aí. E o que os jovens e as crianças querem? Eu já falei isso, as nossas crianças, elas não querem o presente mais caro que você pode oferecer. Eles não querem um carrão, eles não querem nada disso. Eles querem ter amizade com os pais. Eles querem confiar nos pais. Eles querem brincar com os pais. São as coisas do dia a dia, as coisas simples. Mas, infelizmente, tem pais que estão como Jonas, estão desobedecendo, não estão dando ouvido à palavra. Não estão dando ouvido o que a palavra, não está obedecendo o que a palavra está dizendo. Em nome do Senhor Jesus. Isso vai ser pregado até o fim, se você não entender, não acreditar que o que você está plantando agora, os seus filhos vão colher amanhã. Precisa ter responsabilidade, parar de ser irresponsável como Jonas fez. Jonas foi irresponsável. Aquele povo, os marinheiros, eles eram inocentes. Mas ele, de forma irresponsável, entrou naquele barco, tentando se esconder da presença de Deus e levou a tempestade para dentro daquele barco. Ele foi o causador daquilo. Se o responsável aqui não tivesse ido lá chamado ele para orar, o navio poderia ter afundado com todo mundo poderia ter morrido por conta de Jonas. E quantos lares
estão sendo destruídos por conta de um Jonas, de um homem irresponsável, de um pai irresponsável, de uma mãe irresponsável, que está afundando com toda a família. Porque é egoísta, porque é miserável. Você recebeu a maior herança. Os nossos filhos são herança do Senhor. E o que você está fazendo com essa herança? O que você está fazendo com essa herança? Você está afundando com essa herança ou você está cuidando? Você está plantando a coisa certa? É nítido ver a dor dessa geração. No trabalho de sábado, era difícil você olhar e não ter ninguém chorando, emocionado, impactado com o que estava vendo. Eu falo por mim. Eu participei dos ensaios, eu junto com Deus, porque essa capacidade eu não tenho, junto com Deus eu desenvolvi, eu escrevi o texto, eu montei a peça de teatro, com a ajuda de Deus, porque sozinha eu não sei fazer isso. Participei do ensaio, alinhei, eu chorei, parecia que eu estava vendo teatro pela primeira vez. Mas por quê? Era nítido você olhar e ver a dor no olhar de cada um. E olha que tinha crianças a maioria das crianças se emocionaram. Do maior ao menor, todos se emocionaram. Por quê? Porque ainda o diabo ainda está tendo poder. Tem pai e mãe que ainda não está sabendo lidar com os filhos. E olha que interessante, eu fui ensaiar a peça, e eu fui ensaiar o meu filho para fazer parte da história do Rodrigo. E não era para ele fazer nada, era para ele ficar sentado só vendo o pai e a mãe brigar, o pai bêbado e aquela situação tal. E aí, aqui na igreja, eu coloquei o João. João, você vai fazer o menino, é só você ficar quietinho, brincando e ficar triste quando você vê a briga. Quem disse que esse menino conseguia? Esse menino, quando viu o pai ali, ele começou a rir. Eu falei, filho, não é assim, isso não tem graça. Essa é a realidade, infelizmente, de algumas crianças. Mas, mamãe, eu não entendo. Para mim é engraçado isso. Mas por que ele disse isso? Porque ele não vive num lar assim. Por fim, eu não consegui. Graças a Deus, eu não consegui nenhuma criança que entendesse aquilo. E coloquei falei, fica só quietinho aí que vai dar certo. Mas um pouco que você conversa ali com uma criança, com a outra, você identifica qual é a dor dela. O que está passando na cabecinha dela. E hoje, essa orfandade, as crianças, elas são carentes, elas querem um abraço, elas querem alguém para conversar, elas querem alguém para brincar. Mas tem homens e mulheres que estão agindo de forma irresponsável. Se você tem a consciência, se você está aí ouvindo essa palavra, e o Senhor está te trazendo consciência que você está trazendo tempestade para dentro da sua casa, acorda enquanto é tempo, antes que um grande peixe grande venha e te engula, antes que essa situação piore. Jonas poderia ter sido responsável da morte de todo esse povo aqui, de todos os marinheiros. Ele poderia ter sido responsável disso aqui. Em nome do Senhor Jesus. Não seja o responsável de uma destruição. Não seja o responsável, mas seja responsável de uma vida poderosa, de uma vida que honra ao Senhor, de filhos poderosos, mas não irresponsável. Para de ficar afundando com a sua família. Quantos homens que ficam afundando com a família?
Tudo que ele ganha, ele gasta no bar, ele gasta nos vícios dele. Quantos homens que são egoístas, só pensam nele, mais nada, mais, e que a família assim, ó, não quero nem saber da minha família, que se afunde. Essa semana eu fui no mercado com o Fer, e eu até falei isso para ele, que tem uma cena que me chamou a atenção. Tinha um casal, e a mulher eles fizeram uma compra ali, né? Isso, eu já tinha colocado a minha compra no carro, fui devolver o carrinho. E logo que eu passei, o homem estava gritando com a mulher. Você só comprou porcaria. Eu gastei quase R$1.000 e você só comprou porcaria. E estava acabando com a mulher na frente do mercado. Na hora que eu passei, eu olhei aquilo, né? E a mulher deu uma dó daquela mulher. A mulher ficou assim, ó. Mas o pior, sabe qual que era o pior? Era o filho que estava do lado. O filho que estava vendo aquela atitude do pai. Tudo bem, não estou na história, mas vamos lá. Digamos que a mulher comprou só porcaria. Ele não poderia ter falado isso com ela, na casa deles, no quarto, longe da criança, longe de toda a população? Mas não. Ele queria deixar claro para todo mundo do mercado e para o filho dele que a mãe só compra porcaria. E aí eu fiquei pensando, às vezes essa mãe, ela está comprando aquilo porque o filho pediu. O filho quer. Não que a gente tem que dar tudo que os nossos filhos querem. Mas quando eu era menina, eu lembro de ir no mercado. Meu pai ganhava lá, recebia. Ele ia comprava comprava no limite as coisas. 1 pacote de arroz, 2 pacotes de feijão. Era no limite, para passar um mês. E eu via muitas vezes ele deixando de levar algo que era alimento para dar uma bolacha para cada criança. Porque criança gosta de porcaria. Criança gosta de uma bolacha, de um docinho. Então olha a situação, o pai ali de forma egoísta, gritando com a mulher, expondo a mulher dele, e o filho vendo aquilo. Com aquele olhar assim, triste, poxa, não era para ser um momento divertido, fazer compra. Ainda que passou, deu algo errado ali, equilibra. E se você é pai, se você está ouvindo esse culto, você precisa ter esse cuidado, essa sensibilidade. Se tem coisas que você quer tratar com a sua esposa, trate longe dos seus filhos, não na frente deles. Você não está ajudando, não, você está piorando. Se tiver que conversar ou discutir com a sua esposa, faça isso dentro do seu quarto. Não faça isso perto do seu filho. Porque senão você vai criar o quê? O que ele vai acreditar? Que ele pode tratar todas as mulheres desse jeito. Diminuir. Humilhar. É isso que você quer? É essa atitude que você quer que o seu filho tenha com a esposa, a futura esposa dele? Mas não para só aí. Ele aprende com você, ele ensina o filho dele, e o filho dele vai ensinar o filho dele. E vai ensinando aí uma geração, vai repetindo a história da outra. Então você precisa, eu falo agora com você que é pai, homem. Tenha sensibilidade. Tenha sensibilidade, aprenda a lidar com os seus filhos e na frente deles. Se você tem uma situação ali com a sua esposa, acalma, vamos tratar isso em casa. Mas não, ofende a mulher na frente da criança. Você é uma burra, a criança lá vendo. Você é uma burra, você não faz nada direito, quebra a casa, agride a mulher na frente dos filhos, grita no mercado com a mulher. Você não sabe fazer conta, sua burra? Você está pegando mais caro.
Humilha a mulher na frente dos filhos. Olha, você precisa ter consciência. Não era nem para eu estar falando disso. Eu estou falando isso é porque tem alguém que está precisando ouvir. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso com a sua família. E nem vou entrar na outra parte que você sabe que tem o culto do homem, da mulher, e você já aprendeu que você não é esse padrão. Não é assim que você trata uma mulher, gritando, ofendendo, batendo, agredindo, não. Mas é conversando com sabedoria. Mas se talvez você está escapando algo aí, então mude isso urgente. Porque você está trazendo tempestade para dentro da sua casa. Um casal que se tiver que conversar, conversa dentro do quarto, longe dos filhos. Quando os filhos forem para a escola, você pode conversar, vocês podem ali tratar o que precisa tratar, mas não na frente dos filhos. Quantas brigas, quando eu era menina, eu presenciei do meu pai e da minha mãe. E até hoje eu não me esqueço delas. Até hoje. Teve um tempo que eu contei essa história, minha mãe depois mandou mensagem para mim, ela perguntou: eu quero saber como é que você lembra dessa história se você era um bebê. Eu disse para ela, eu não sei como, mas eu tenho como se fosse uma fotografia, assim, dentro da minha cabeça que eu lembro da cena. Tudo passa, mas as marcas que você deixa não passa. Não passa. Eu tenho isso gravado dentro, na minha memória. E a minha mãe disse que eu era bebê, que eu não era para eu ter lembrado disso. E ela ouviu o meu culto, ela viu os detalhes, isso assustou ela. Porque eu dei detalhes que somente ela sabia. Mas aquilo entrou. Aquilo entrou. Então tome cuidado. Tome muito cuidado. O que você que tiver que fazer ou lidar, deixe os seus filhos longe disso. Não leve, não destrua a vida de um inocente. Seja responsável. Se você é pai, se você é mãe, seja responsável. E não vou deixar de falar das mães também. Falei do homem, agora vou falar da mulher, das mães. Tome cuidado. Tem mãe que gosta ela gosta de ser a gata que gosta de arranhar. Tudo ela grita, ela arranha, ela vai para cima, ela quer arranhar, ela quer gritar. Já conheci mães que jogam na cara que o marido não faz nada direito, que o marido é um molenga, que o marido xinga de tudo quanto é nome o marido. Também já ouvi, tem mulher que é pior que homem. Humilha o homem. Não deixa o homem ter voz para nada, ela quer mandar, ela quer ser assim, ela quer mandar e ela quer fazer tudo sozinha. Aí ela vem no culto das mulheres, eu quero um homem forte, eu quero um valente dentro de casa. Aí quando o homem vai se posicionar, ela está lá arranhetando com ele. Ah, por que você está tendo essa atitude? Você é um fracote, você é um molenga. Aí está cancelando a oração. Cancela todo o trabalho. E você que é mãe, cuidado. Cuidado no momento da ira, viu? Quando você briga com seu marido. Porque eu também conheço mãe que quando está irada com o marido devido a alguma situação, em vez dela ficar quieta, com a boca fechada, sabe o que ela vai fazer? Adivinha? Ai, o seu pai, eu estou cansada do seu pai. O seu pai não faz nada direito. Vai falar para o filho. Alguém aqui já conheceu uma história assim? Que a mãe vai desabafar com o filho? Isso existe. É ficar um jogando contra o outro. E também tem histórias que o pai e a mãe colocam a criança no meio. A mãe contra o pai contra a mãe. Então a criança fica no meio dos dois.
O pai falando, a sua mãe não presta, a sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo. E a mãe lá do outro lado, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é isso, seu pai é aquilo. A criança fica totalmente confusa. São dois imaturos irresponsáveis que estão acabando com a vida de um inocente que não tem culpa de nada. É como Jonas, ele foi irresponsável. E o capitão falou, você foi irresponsável. Então os marinheiros, então na hora que a tempestade chegou, por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? Que essa pergunta você tem que fazer na sua casa. O que tem aí, o que está acontecendo na sua vida que está como uma tempestade? Você vai ter que acabar esse culto e perguntar, não, de onde está vindo esse problema? Quem causou esse problema? Como começou isso aqui? Você tem que descobrir de onde veio tudo isso. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? O que foi que você fez? É que nem quando você, na escolinha, quando tem situações, e às vezes o pai e a mãe vêm falar que aconteceu tal situação, e a pergunta é essa, o que foi que você fez? Porque nada acontece do nada, tudo tem um motivo e tem um porquê. Como eu falei, o diabo ele não é penetra, ele não vai chegar na sua casa, oi, cheguei. Não, alguém deu autoridade para ele entrar. Alguém abriu a porta, a brecha para ele entrar. E foi o que aconteceu aqui. O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Qual é a tempestade que você está levando que está caindo sobre inocentes? Qual é a tempestade que você está levando para dentro da sua casa, que está causando, que está quase afundando com a sua família? Essa palavra precisa... Ontem, quando o Fer estava pregando, eu pensei muito sobre isso. Infelizmente, tem homens e mulheres que estão levando a tempestade para dentro de casa. Estão afetando pessoas inocentes, que não têm nada a ver. Por isso que quando você tem uma vida dupla, quando você tem um amante ou uma amante fora do casamento, você está levando a destruição para dentro da sua casa. E você está levando o mal para atingir a vida de inocentes. E ele tinha essa consciência. Quando você é viciado na bebida, no álcool, no cigarro, você está levando isso para dentro da sua casa. Você está sendo o causador de todo o sofrimento. Você provavelmente conhece a história que o pai era alcoólatra, o filho cresceu, se tornou alcoólatra, depois o filho se tornou alcoólatra e assim por diante vai. Essa é a maldição hereditária. As escolhas erradas que um faz afetam gerações. O que eu estou fazendo aqui hoje, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou plantando para os meus descendentes, para a geração dos meus filhos. E se você não acreditar nisso, se você não crer nisso, você vai fazer o caminho errado, contrário. Por isso que você é ensinado,
Fale a palavra para os seus filhos. Ore a palavra para os seus filhos. Leia a Bíblia para os seus filhos. Ensine os princípios e valores para os seus filhos. Invista tempo na vida dos seus filhos. Trabalhe menos, ganhe menos, mas tenha tempo de qualidade com os seus filhos. Converse com os seus filhos. Busque saber o que está acontecendo na vida dos seus filhos. Isso é um investimento. Isso é você trazer bênção, é você amontoar bênção na cabeça deles, na vida deles, para os filhos deles. Isso é bênção. Mas se você ignora a palavra, se você faz como Jonas, não quero saber, estou com preguiça, estou com medo, não vou fazer, você está atraindo maldição e destruição. Não perca mais tempo com aquilo que desagrada. Não perca mais tempo com o pecado. Não perca mais tempo sendo desobediente. Chega de ser desobediente. Chega de ficar desobedecendo o que o Senhor está te falando. Seja um praticante da palavra, um praticante da verdade. Isso vai gerar um futuro poderoso para você e para os seus filhos. Você precisa acordar. Acorde. Ah, pastor, os meus filhos já são grandes, já desandou, o trem saiu fora da linha. Há tempo para isso ainda. A sua mudança vai gerar curiosidade. Nossa, por que meu pai e minha mãe mudou desse jeito? E vai atrair. Eu vou querer saber de onde veio essa mudança. Dá tempo. Dá tempo de você, como eu falo, talvez você não tinha essa cabeça, você não tinha esse discernimento, e você fica aí, para de ficar chorando a pitangueira, assim, ai, eu me arrependo, porque eu não tive isso, pastora, porque eu não consegui ensinar, nossa, pastora, por quê? Já cresceu, já fez escolhas erradas, e agora já não dá, não. O nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. O tempo da ignorância ele não vai levar em consideração. Você tem a verdade hoje, então faça o que você está aprendendo hoje, que isso vai atrair a salvação, a libertação, a transformação para os seus filhos. O que você não pode é ficar assim de braços cruzados. Ah, não, já cresceu, já é pai, já é mãe. Não, mas agora se você é vó, você tem responsabilidade. O que você não fez com os seus filhos, faça com os seus netos, com os seus bisnetos, faça com os seus sobrinhos, ensine o seu sobrinho, sua sobrinha, ensine as crianças que estão aí, perto de você. É necessário plantar a boa semente. E de verdade, as nossas crianças precisam de ajuda, precisam de atenção. Então não podemos mais perder tempo sendo egoísta. Chega de ser egoísta. A bispa sempre fala, depois que você se torna pai e mãe, acabou. Acabou. Você não pode viver mais de forma egoísta. Né? Principalmente a mãe, né? A mãe senta para comer, mãe, vem me limpar. A mãe senta para comer, só tem um pedacinho assim de chocolate, um quadradinho, um negocinho assim. Mãe, eu quero comer. Tá bom, mas esse era o último pedacinho de chocolate. Você comeu quase a barra inteira, agora a mamãe só quer comer esse pedacinho. Ah, mãe. Né? A mãe tira da própria boca para dar para os filhos. O filho passa a noite na madrugada, passando mal. Quem está lá? A mãe. A mãe que está lá. Então não podemos mais viver de forma egoísta. Já pensou? Criançada está passando mal na madrugada, está o pai e a mãe. Ah, deixa se virar. Deixa lá, vomitando, passando mal, deixa se virar. Não tem que viver assim. Vai lá, cuida, dá remédio, protege do frio, cobre e tal. Esse é o nosso papel. O nosso papel é cuidar dos nossos filhos. É zelar por eles, é proteger eles dessa imoralidade, desse mundo. O mundo está caminhando para a destruição. A imoralidade está crescendo de forma, assim,
absurda. Os jovens perdidos, confusos, não sabem o que quer, não sabem quem são, estão com dúvidas acerca de quem eles são. Jovens que estão se suicidando, jovens que estão se mutilando. O certo agora, o que é certo ficou errado, o que é errado agora é certo, uma bagunça. Por isso que estamos em jejum, por isso que estamos em oração, para que esse domínio diabólico, o plano do diabo seja destruído. Então não seja irresponsável como Jonas fez. Não coloque pessoas inocentes no meio de uma tempestade que foi você que causou. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração. O que será que você tem causado aí na sua vida, que tem gerado, que provocou uma tempestade? E você está afetando pessoas inocentes. Para de fugir. Chega de fugir. Pare de fugir, não tenha medo. O medo só atrasa a nossa vida. O medo nos rouba de todas as maneiras. O medo, ele te rouba. Ele rouba a sua paz, a sua felicidade. Ele rouba tudo. O medo foi que roubou o Jonas. O medo roubou o Jonas. Não tenha medo. Enfrente o que você tiver que enfrentar. Se você desviou do caminho, volte. Ele teve que voltar. Não teve saída para ele. Ele teve que voltar. Ele se humilhou. Depois você continua lendo. Ele se humilhou dentro do ventre do peixe. Ele se humilhou. E o Senhor deu mais uma chance para ele. Então fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor, peça perdão, chega de viver uma vida irresponsável, uma vida miserável, uma vida hipócrita. Na igreja eu vou que vou, mas dentro de casa eu sou tudo aquilo que a palavra, sou tudo contrário da palavra. Chega. Temos que obedecer. Obedeça da primeira vez. Você que é pai, você que é mãe, obedeça da primeira vez. Obedeça quando a palavra sai do altar, obedeça da primeira vez. Você que é filho, aprenda, obedeça da primeira vez. Quando seu pai ou sua mãe falar com você, obedeça da primeira vez. Porque se você não obedece da primeira vez, você traz tempestade para a sua vida também. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor Deus, eu quero te pedir, revela a palavra. Senhor, que a palavra entre agora com revelação. Meu Deus, que cada homem, que cada mulher que está me ouvindo agora tenha essa responsabilidade. Que ela tenha, meu Deus, que eles tenham essa responsabilidade. Se eles venham passar a pensar, eu estou atraindo a tempestade, eu sou o causador da tempestade, estou sendo irresponsável. Chega, Senhor. Chega, meu Deus, o mundo está caminhando, o mundo está nesse caos todo, porque homens e mulheres foram irresponsáveis dentro de casa. A imoralidade, o pecado só está crescendo porque homens e mulheres foram irresponsáveis como pai, como mãe. Homens e mulheres que não assumiram o seu papel de pai e de mãe. Veio o diabo, veio o espinheiro e tomou conta. Chega, Senhor, põe um basta. Se for necessário que cada pai, que cada mãe tenham experiências com o Senhor. Mas chega de afetar um inocente. Chega, Senhor, chega de ficar afetando o inocente. Quantos homens, quantos pais estão afetando os filhos que são inocentes, não são responsáveis de nada, mas os pais, de forma irresponsáveis, vão atraindo o pecado, vão se envolvendo com o pecado e vão colocando dentro dos seus lares, vão colocando na vida dos seus filhos o pecado, a imoralidade.
Senhor, livra as nossas crianças dos pais irresponsáveis, de pais irresponsáveis. Livra os nossos jovens. Mas eu te peço, dê sabedoria, dê discernimento a cada pai e cada mãe agora que me está me ouvindo. Que um temor, que cada pai e cada mãe seja tomado de um temor, de um senso de responsabilidade, de uma autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada lar, cada família. Que a partir desse dia, meu Deus, se levante esse exército de pais, de homens e mulheres responsáveis, maduros, que vão levar e vão conduzir os seus filhos ao caminho certo, da verdade, dos princípios, dos valores, dos fundamentos da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu abençoo as nossas crianças, os nossos jovens. Visita cada um agora. Senhor, guarda os nossos jovens, guarda as nossas crianças, guarda, Senhor, guarda. Meu Deus, nós não temos o que fazer a não ser orar ao Senhor, porque o Senhor é o único que está presente em todo e qualquer momento na vida deles. Guarda as nossas crianças da imoralidade, das amizades, das influências erradas. Meu Deus, tira da vida dos nossos filhos as influências erradas. Tira dos nossos filhos, meu Deus, do caminho deles, meu Deus, a imoralidade, o pecado. Tira, Senhor, e guarda, coloca temor, que a bênção do Senhor repouse sobre eles agora. Eu abençoo as nossas crianças, que sejam batizadas no Teu Espírito, cheias do Teu Espírito Santo. Declaro crianças corajosas, ousadas, crianças com o espírito de Davi, de José, crianças que temem ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por este trabalho, eu te agradeço pela reunião, eu te agradeço por cada vida que aqui está. Que todos sejam abençoados, honrados, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém.